Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino, seja muito bem-vindo ao Vossa Excelência, a Memória. Este é o ano do urbanismo na Câmara Municipal de São Paulo e existe uma sigla muito falada aqui neste plenário, que é o CEPAC, o Certificado de Potencial Adicional de Construção. É um instrumento, um mecanismo de captação de recursos. De um lado, a Prefeitura vende estes títulos para o setor imobiliário poder construir prédios maiores. E de outro, ela usa estes valores para investir em locais que necessitam de habitação, por exemplo. Projeto do nosso entrevistado de hoje, Marco Sintra. Sintra é doutor em Economia pela Universidade de Harvard, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas. Já foi secretário municipal de Planejamento e também do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E vereador, claro, por 2 mandatos, de 93 a 96 e de 2009 a 2012. É um prazer incrível receber o senhor aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi. É uma alegria saber que a Câmara Municipal de São Paulo está revendo a sua memória, não é? Mostrando o que já fez para a cidade, para o país, e eu espero poder colaborar um pouquinho contando algumas histórias interessantes aqui para vocês. O senhor fez muito. Só de ter criado esse projeto do CEPAC, o senhor não imagina o quanto a gente escuta esse nome aqui. Pois é, o CEPAC tem uma história interessante que às vezes não é contada. Nas gestões anteriores a 1992, a cidade de São Paulo tinha um convênio com o Canadá. E parte desse convênio era o aproveitamento da experiência que eles tinham de planejamento urbano, e eles faziam esse planejamento urbano através da outorga onerosa, ou seja, a municipalidade garantia determinados condicionamentos de construção, de aproveitamento de área, mas, em compensação, pedia algum pagamento por parte do empresário. Isso começou a ser utilizado aqui em São Paulo no tempo do Jânio Quadros ainda. Olha só. E na gestão anterior, a 92, quando eu assumi primeiro como secretário de Planejamento e depois como vereador, a ex-prefeita que antecedeu ao Maluf... A prefeita Luísa Erundina. Luísa Erundina, exatamente. E ela tinha um mecanismo que era chamada... as empresas ofereciam projetos de construção de prédios e ofereciam um número de imóveis de habitação social em troca, eram chamadas operações interligadas. Né? Isso era um processo, Viviane, negociado, ou seja, o empresário vinha até a Secretaria do Planejamento, ele falava, olha, eu quero desenvolver um determinado projeto nesta área, a cidade dizia quais eram os requisitos, o que ele poderia fazer ou não, e em troca ele oferecia 100, 200, 300 HIS, habitação de interesse social. Né? Mas era uma negociação feita olho no olho, individualmente. Quer dizer, o secretário sentava com o empresário ou alguém da Secretaria do Planejamento sentava com o empresário e negociavam qual era, digamos, a compensação, a contrapartida para o oferecimento dessa autorização. Não tinha base legal, o senhor diz? Não havia base legal, quer dizer, a legislação previa isso, mas eu achei como secretário de Planejamento que era um mecanismo muito rudimentar. Nós precisaríamos melhorar esse mecanismo de negociação entre a prefeitura e os empreendedores imobiliários, os desenvolvedores, digamos, do espaço urbano da cidade de São Paulo. Aí, quando eu voltei, reassumi a minha cadeira... Como líder, já chegou aí chegando. Eu fiquei praticamente 1 ano e pouco, quase 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, na Secretaria do Planejamento e voltei para ser o líder do governo aqui na Câmara dos Vereadores. E aí apresentei um projeto que era, digamos, uma evolução, um passo adiante da operação interligada. E isso era o seguinte, a Prefeitura emitiria um título. Esse título, como é o CEPAC hoje, seria adquirido pelos empreendedores, eles seriam emitidos para determinadas regiões da cidade
e a partir daí esses títulos seriam negociáveis entre empreendedores. Em realidade, esse mecanismo acabou sendo implementado de maneira um pouco diferenciada daquilo que eu havia imaginado. Acho que ainda existe espaço para ele evoluir. O que eu imaginei é que o título, uma vez definido uma operação urbana e definido o montante de CEPACs e as características dos CEPACs, eles seriam vendidos num leilão público e transacionados livremente no mercado, mas sem novas emissões. E a partir daí eles seriam quase que um título mobiliário. Poderia haver, por exemplo, fundos de investimento em CEPACs e assim por diante. Isso garantiria um fluxo de recursos para a prefeitura mais contínuo, mais permanente e, sobretudo, sem uma negociação e sem leilões intercalados ao longo do período de andamento da operação. Eu fiquei muito feliz de ver que essa ideia progrediu. O CEPAC hoje é usado em São Paulo e em muitas outras cidades do Brasil, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, teve aquele projeto do Porto Maravilha, que foi todo ele montado em cima dos CEPACs. É a base das operações urbanas que a gente debate aqui. Bom, quer dizer, em primeiro lugar, existe uma operação urbana que define, né, qual a característica que se deseja dar àquela determinada localidade ou região ou aquele projeto, e em cima desse projeto e do custo desse projeto se emitem os CEPACs. É um instrumento maravilhoso, moderno, com a grande vantagem de que os investimentos que precisam ser feitos naquela região, como parte da operação urbana, eles são antecipados à prefeitura. Ela não precisa, digamos, usar os seus recursos para fazer os investimentos a fim de atrair investidores privados. Não, o próprio investidor privado, antevendo aquela operação urbana, compra os títulos, evidentemente prevendo uma valorização desses títulos, e com isso o próprio investidor está financiando os investimentos sociais que a prefeitura deveria fazer. Então é um instrumento muito interessante, mas teve muita dificuldade aqui para passar. Isso que eu ia perguntar. Assustaram, criticaram, não entenderam. O que aconteceu na época? Porque demorou para ele entrar em vigor. Em realidade, a grande crítica e, na época, a grande oposição ao governo Maluf era o PT. Né? Quer dizer, o Maluf, o período em que ele foi, principalmente nesse período, 92 até 96 e depois no governo Pitta, o grande adversário desse grupo político era o PT. E o PT criticava muito o projeto, dizendo que a prefeitura estava entregando a sua competência, a sua autoridade de legislar ao setor privado, vendendo esse direito ao setor privado, e que o CEPAC seria uma negociação em detrimento do interesse público e a favor do interesse privado. De tal forma que o interesse privado estaria comprando, digamos assim, o setor público para atender aos seus objetivos. O que, evidentemente, é uma visão muito equivocada. Porém, ela ganhou uma certa visibilidade no debate público, né? Houve algumas ações contrárias ao CEPAC, e um vereador, na época, um grande amigo meu, né, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, o Faria, ele entrou com um requerimento alegando que não houve uma audiência pública na comissão de urbanismo, que era presidida pelo vereador Toninho Paiva na época, e que a falta daquela audiência pública maculava toda a apresentação do projeto, a aprovação do projeto, e acabou indo na justiça. E na justiça ele ficou retido lá, provavelmente durante acho que uns 6 anos. Por anos e anos. Ele só foi, de fato, sancionado no governo da Marta Suplicy, quando a Marta assumiu a prefeitura. Aí ele foi sancionado, nem mesmo por ela, foi sancionado pelo presidente da comissão de urbanismo na época, que foi o vereador Toninho Paiva. O presidente da Câmara era o Colassuono, Miguel Colassuono. Miguel Colassuono. E a partir daquele momento,
o CEPAC ganhou, digamos, corpo, ele começou a funcionar. Mas durante esse período ele teve uma espécie de dificuldade legislativa para operar. Mas mesmo assim ele funcionou, e a primeira operação urbana, que foi a Operação Urbana Faria Lima, ela foi feita de maneira improvisada, não foi exatamente nos moldes previstos no projeto, mas funcionou. O que interessa é que terminou bem, hoje é um projeto que está funcionando muito bem. E olha, eu digo, Vivi, é uma grande contribuição que não eu fui simplesmente o instrumento de uma modernização que os economistas falavam e que seria um ritmo natural de desenvolvimento do instrumento da operação interligada. Mas foi uma grande contribuição que a nossa cidade deu para o urbanismo brasileiro, porque em seguida eu fui ser deputado federal, e ao ser deputado federal foi aprovada o Estatuto da Cidade. E no Estatuto da Cidade, eu como deputado federal na época, incluí o instrumento do CEPAC, portanto ele hoje é um instrumento não apenas municipal, mas um instrumento que se aplica a todas as cidades brasileiras, a partir desta Câmara Municipal e dos debates que ocorreram aqui exatamente nesse recinto. Muito obrigada por essa contribuição tão importante. A gente vai chamar então um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Vossa Excelência à Memória. Não sai daí, até já! Vossa Excelência, a memória.